Oi, gente, boa tarde. Falar um pouquinho sobre ligações metálicas, que são aquelas que acontecem entre metais, sendo eles iguais ou não. A maior característica dos compostos metálicos, ela vem por conta de um fenômeno conhecido como mar de elétrons. Se a gente for analisar o raio atômico dos metais, são raios atômicos geralmente muito grandes. Então, se você tem um raio atômico muito grande, os elétrons de valência, que são os elétrons mais afastados do núcleo, eles estão sendo fracamente atraídos pelo núcleo por conta da distância. Essa interação é tão fraca que os elétrons conseguem se soltar, então, da eletrosfera para conseguir formar esse mar de elétrons, que são vários elétrons circulando pelo material. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter átomos neutros desse metal, onde os elétrons não conseguiram se soltar. Vai ter os elétrons livres formando o mar de elétrons e vai ter cátions. Esses cátions são os átomos dos metais que conseguiram perder, né, que os elétrons conseguiram se soltar, e a gente sabe que um átomo neutro, quando perde elétrons, se transforma num íon chamado cátion. Então, a gente tem um material com propriedades completamente diferentes dos outros materiais formados por ligação iônica, por ligação covalente, por conta desse mar de elétrons e essa mistura dentro de um mesmo material de átomos neutros e positivos, e íons positivos, né? O que a gente tem, então, de característica desses compostos vinda por causa do mar de elétrons? O brilho metálico característico, né, dos metais vem por conta disso, e eles também são excelentes condutores de eletricidade e de calor. A gente sabe que vão ser bons condutores de eletricidade e de calor aqueles compostos que tiverem fluxo ordenado de elétrons, e aqui a gente tem isso descrito perfeitamente, né? Uma coisa importante de salientar é que ele só vai ser um bom condutor no estado sólido e no estado líquido, ok? Então, é bem importante falar isso. No gás, é, é muito difícil também um metal estar no estado gasoso, porque os pontos de fusão e ponto de ebulição são altíssimos, né? Então, muito difícil de conseguir atingir. Porém, nos gases, a gente sabe que a condução de eletricidade não é boa por conta da desordem, né? E não satisfaz aí a definição de corrente elétrica, que é um fluxo ordenado de elétrons. E eles também não vão conseguir conduzir no aquoso, porque eles são insolúveis em água. Então, não teria formação dos íons nesse caso. Então, só no sólido e no líquido, mas nesses dois é um excelente condutor. Uma outra coisa que acontece é que eles são sólidos à temperatura ambiente, né? Todos os metais são sólidos à temperatura ambiente, com a exceção do mercúrio, que é um líquido vermelho, né? Todo mundo já deve ter visto o mercúrio no termômetro, né? Aquele líquido vermelho usado no termômetro, que é, inclusive, muito perigoso, né? O mercúrio é um metal extremamente tóxico, né? Então tem que tomar bastante cuidado quando for manusear, se o termômetro quebrar, algo do tipo. Alguns outros metais, como o galho, por exemplo, ele não é líquido à temperatura ambiente, mas ele tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição tão baixo que com o calor do corpo ele já conseguiria sair do estado sólido e passar para o estado líquido. Tem um livro muito interessante chamado A Colher que Desaparece. Cada capítulo desse livro conta a história de um elemento da tabela periódica. E o livro tem esse nome, A Colher que Desaparece, porque antigamente, para divertir, né, os reis, a corte, os alquimistas faziam colheres com galho. E aí, na hora que o rei ia mexer o seu café, o seu chá, aquele metal, por conta do ponto de fusão tão pequeno assim, ele se desfazia, né? Ele se tornava líquido. E olha que perigoso, porque eles acabavam bebendo, então, aquele café ou aquele chá
com galho dissolvido, né, ali no estado líquido, então péssimo. Assim como os compostos iônicos, os compostos metálicos estão extremamente organizados num retículo cristalino, né? Então, quando a gente tem esses compostos que são sólidos a temperatura ambiente, a gente tem esse grau de organização muito elevado, tão elevado que eles se arrumam nos vértices de uma figura geométrica, né? Metais também possuem densidade muito elevada. Vocês já estudaram tabela periódica e já viram como que a densidade funciona lá na tabela, né? Que ela aponta para baixo e para o centro da tabela. O ósmio é o metal mais denso, é o elemento mais denso da tabela periódica, né? Então sempre usa ele como parâmetro. Eles são resistentes à tração, né? Por conta da aplicabilidade. Essa é uma característica muito positiva, né? A gente tem aí cabos de suspensão que aguentam toneladas e tem alguns metais que têm realmente essa propriedade de ser muito resistente à ruptura. Então é uma propriedade bem interessante para aplicabilidade no nosso dia a dia. Outras duas propriedades muito boas e muito aplicáveis na indústria é a ductibilidade e a maleabilidade. Metais dúcteis são aqueles que têm a capacidade de formar fios e os maleáveis são aqueles que têm a capacidade de formar lâminas e chapas, né? Aqui na nossa cidade isso é muito importante, né? Uma vez que a gente faz essas chapas, essas lâminas, aquelas bobinas gigantescas de aço, né? Na CSN. Então, é muito importante saber as características dos compostos metálicos e saber que muitas dessas características só acontecem por conta do mar de elétrons. Outra coisa muito importante relacionado aos metais é a formação de ligas metálicas. Ligas metálicas são mistura de dois ou mais elementos químicos, onde pelo menos um deles deve ser metal. Então, tem um senso comum aí que fala que liga metálica é mistura entre metais. Não é isso, né? São misturas de dois ou mais quaisquer elementos, e que pelo menos um deles tem que ser um metal. Porque se a gente pega o aço, que é uma mistura de ferro e carbono, carbono não é metal, né? Então tem que lembrar dessa definição. Como o ferro a gente já caracteriza como uma liga metálica. Essas ligas, elas têm propriedades muito interessantes do ponto de vista industrial, porque fazendo essa mistura entre dois ou mais elementos, é como se a gente conseguisse propriedades intermediárias entre um e outro, né? Propriedades que esses metais sozinhos não possuem. Os principais exemplos de liga metálica que a gente tem é o latão, que é uma mistura de cobre e zinco, e é um material mais barato, né? Então, coisas de menos qualidade ou que não precisam de tanta resistência assim utilizam o latão. O bronze, que é uma mistura entre o cobre e o estanho, é bem engraçado porque tem medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. E muita gente acha que bronze, assim como a prata e o ouro, é um elemento na tabela, mas não, é uma liga metálica na mistura de cobre e estanho. O aço é uma mistura de ferro e carbono, como a gente já tinha dito, 1 milhão de aplicabilidades, né? O aço inoxidável é a mistura do aço com um pouco de cromo ou de níquel. Alguns metais conseguem fazer o aço inoxidável, e aí a adição do cromo à mistura de aço que já tem ferro e carbono faz com que ele se torne inoxidável e demore muito mais para oxidar, né? A gente tem vários utensílios domésticos que se utilizam dessa tecnologia. A amálgama, que é uma mistura de prata, mercúrio e estanho, que é muito usada não, era, graças a Deus, muito usada em restauração, obturação de dente. Não sei se alguém já viu isso, porque hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem a resina, né? Que tanto do ponto de vista estético fica mais bonito, porque a resina é branquinha, a amálgama tinha essa cor mais prateada, e também pelo ponto de vista da saúde da pessoa que está recebendo
essa liga metálica nos dentes. A gente já tinha falado que o mercúrio é um metal extremamente tóxico e perigoso, né? Então, acaba que a pessoa ficava com aquilo ali anos na boca e sendo dia após dia intoxicado por esse elemento. O ouro 18 quilates, que é o ouro utilizado para fazer joias, ele é uma mistura de ouro e cobre. Muita gente também acha que ouro 18 quilates é ouro puro, e isso não é verdade, né? Por quê? A gente, para fazer uma joia, a gente precisa moldar, né, uma aliança, por exemplo, ela precisa se fixar naquele formato. E o ouro puro, ele é meio mole, né, meio difícil de você conseguir fazer essa, essas formas que a joia precisa, né? Então, o ouro 18 quilates ele é uma mistura de 75% ouro e 25% cobre. E aí o cobre, nessa porcentagem, ele consegue trazer essa, essa dureza, digamos assim, né? Essa rigidez para o ouro, conseguindo assim moldar um brinco que tem alguns detalhes, uma aliança, um anel, coisa assim, né? O ouro 24 quilates, aí sim, a gente tem um ouro praticamente puro, onde a gente só tem 1% de cobre, ok? Bom, pessoal, só isso. Até a próxima. Beijinho.